aí, pessoal? Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Muita saudade de cálculo 1A. Tenho certeza que vocês passaram esse recesso aí estudando a última aula. Mas de qualquer forma, né? Eu tenho certeza que vocês ficaram lá esperando o Papai Noel e pensando com cavidade pra cima, com cavidade pra baixo, crescente, decrescente, vai, não vai. Tenho certeza. Mas de qualquer forma, vamos dar uma revisada aí na última aula, tá? Só lembrando, todo mundo tá me escutando bem? Perfeitamente. Sim. Então tá bom. Tá ótimo. Muito obrigada pelo retorno aí. O nosso objetivo, vamos lembrar, fazer o gráfico dessa função que vocês estão vendo aí. X ao cubo menos 3x mais 1, tá? Então, o que a gente viu na última aula? A gente viu o seguinte, que onde a derivada é positiva, você tem a função crescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. E no intervalo em que a derivada é zero, a função é constante. Tá? Só pra gente recordar. Então, por exemplo, aí, nesse ponto aí, nesse intervalo CD aí, nós temos a função crescente. E você observa que qualquer reta tangente, por exemplo, essa que eu tô analisando aqui, a reta tangente é crescente. Então, consequentemente, o seu coeficiente angular é positivo. Mas nós sabemos o quê? Que coeficiente angular é a derivada da função no ponto. Então, a derivada aqui é positiva. Tá? A mesma coisa seria no intervalo AB. No intervalo AB a função é crescente, consequentemente a derivada é positiva. Tá? Então, nos intervalos onde a derivada é positiva, a função é crescente. Nos intervalos onde a derivada é negativa, por exemplo, aqui nós só temos um intervalo decrescente, que é o intervalo BC. A função é decrescente. Qualquer reta tangente aqui ao gráfico dessa função nesse intervalo, por exemplo, essa aqui, é uma reta decrescente. Consequentemente, o seu coeficiente angular é negativo, ou seja, a derivada é negativa. Então, onde a derivada é negativa, nós temos função decrescente. E por fim, no intervalo DE aqui, a função é constante. E a gente observa que qualquer reta tangente aqui é paralela ao eixo X, então o seu coeficiente angular é zero, ou seja, a derivada em qualquer ponto aqui desse intervalo é zero. Tá? Então, o crescimento da função, observem o seguinte, ó. O crescimento da sua função, tá? Você pode analisar através do sinal da derivada primeira. Então, o sinal da derivada primeira da função, da nossa derivada, o sinal da derivada, ela te diz informações a respeito do crescimento e decrescimento da função. Tudo bem, gente? Sim. Tranquilo. Ah? Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aí, então aqui, ó, no intervalo AB, a função é crescente, então aqui a derivada é positiva. No intervalo DE, a função é crescente, derivada positiva em qualquer ponto. E finalmente no intervalo GI, a função é crescente, então a derivada em qualquer ponto é positiva. O intervalo BD, a função é decrescente, da mesma forma que o intervalo EG, a função é decrescente. Então, nesses dois intervalos, as suas derivadas são negativas. Nós já analisamos tudo isso na aula passada, tá? Na última aula. Tudo bem, gente? Tá escrito aí bonitinho, ó, tá? Isso aí são slides que a gente já viu, inclusive. Só tô recordando aí, tá? Então, a função é crescente, onde a sua derivada é positiva, e a função é decrescente, onde a sua derivada é negativa. É isso que a gente não pode esquecer. Tá? Vamos voltar para o objetivo que é fazer o gráfico dessa função. Só que como a gente observou na aula passada, não basta você saber onde a função é crescente, decrescente, constante. Você precisa saber como é que é esse crescimento.
se esse crescimento é com uma concavidade para cima ou com uma concavidade para baixo. Também fizemos uma análise muito detalhada desse tipo de situação na aula passada, tá? Aqui, o que a gente fez? Para fazer o gráfico dessa função, a primeira coisa, tá? Depois a gente vai voltar para a concavidade. A primeira coisa é estudar, isso aqui a gente fez na aula passada também, estudar crescimento e decrescimento. O crescimento e decrescimento depende do sinal da derivada primeira. Então, se a minha função é x ao cubo menos 3x mais 1, a sua derivada é 3x ao quadrado menos 3, e é o sinal dessa derivada que vai me informar onde essa minha função é crescente ou decrescente. Então, a gente observa o quê? A gente observa que essa derivada aí é uma parábola com cavidade para cima, cujas raízes são 1 e menos 1. Então, a gente tem essa parábola que vocês estão vendo aqui. Essa parábola que vocês estão vendo aí, cujas raízes são menos 1 e 1, é o gráfico da derivada da função. Tá? Corresponde à derivada, não tem nada a ver com a função. Tá? Observa que a função é x ao cubo. Tá? É uma função polinomial de grau 3. Não tem nada a ver com o gráfico da função. Isso que vocês estão vendo nesse slide aí, se trata da derivada da função. Então, é uma parábola com cavidade para cima, as raízes são menos 1 e 1. Então, você vê que essa derivada, ela é positiva antes do menos 1 e depois do 1. E ela é negativa entre menos 1 e 1. Então, é exatamente isso que a gente escreve aqui no slide. A derivada é zero nas raízes, ou seja, no 1 e no menos 1. A derivada é positiva antes do menos 1 e depois do 1. E a derivada é negativa entre o menos 1 e 1. Tá? Esse aqui, isso que vocês estão vendo, é o estudo do sinal da derivada da função. Então, o que vai acontecer agora? Como eu falei, onde a derivada é positiva, a sua função é crescente. Então, onde é que a sua derivada é positiva? Antes do menos 1 e depois do 1. Então, a sua derivada é positiva antes do menos 1 ou depois do 1. Então, a sua função, ela é crescente nesses intervalos. A sua função é crescente antes do menos 1 e depois do 1. Da mesma forma, onde a sua derivada é negativa, a sua função é decrescente. Então, a nossa derivada, ela é negativa entre o menos 1 e 1. Então, como a derivada é negativa entre menos 1 e 1, você acabou de encontrar o intervalo de decrescimento da sua função. Tá? Então, o que você está fazendo aqui? Você está usando o sinal da derivada primeira. A gente começa a falar derivada primeira porque a gente vai ter também a derivada segunda, tá? Então, o sinal da derivada primeira, ele é responsável pelo crescimento e decrescimento da função, para você descobrir isso. Tem duas formas de você escrever. Você pode escrever, pode escolher uma dessas duas formas que está no slide. Você pode falar assim, ó, f é crescente se e somente se x é menor que menos 1 ou x é maior que 1. Ou você pode falar assim, ó, f é crescente no intervalo menos infinito até menos 1, união com o intervalo 1 e mais infinito. Então, você escolhe a forma como você quer escrever, tanto faz. Você pode falar, f é decrescente se e somente se o x está entre menos 1 e 1. Você também pode escrever f é decrescente em menos 1 e 1 no intervalo menos 1 e 1. Tudo bem, gente? Isso aí tudo a gente já tinha falado, tá? Tranquilo? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Então, o crescimento e o decrescimento, você olha o sinal da derivada primeira. Como eu falei, você tem ainda a concavidade. Então, como é que você sabe se a concavidade é para cima ou para baixo? Você vai olhar agora o sinal da derivada segunda. Então, tem que estar bem claro para você o seguinte. O sinal da derivada primeira te fornece informações a respeito do crescimento e decrescimento da sua função. O sinal da derivada segunda te fornece informações a respeito da concavidade do gráfico da sua função. Então, quando a sua derivada segunda é positiva,
A concavidade do gráfico da sua função é para cima. Quando a derivada segunda da sua função é negativa, o gráfico da sua função tem concavidade para baixo. Então, é isso que você tem que guardar, tá? A derivada primeira, o sinal da derivada primeira, crescimento e decrescimento. O sinal da derivada segunda, concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, nesse exemplo aí, ó, o que a gente tem? A gente tem concavidade para baixo, acompanha meu mouse aí, concavidade para baixo até o zero. Então, antes do zero aqui, a concavidade é para baixo. Depois do zero aqui, a concavidade é para cima. Então, agora, o que você pode concluir, o que você já tem condições de concluir, é que antes do zero, em qualquer ponto antes do zero, a derivada segunda ela é negativa. Por quê? Porque a concavidade é para baixo. Então, ó, derivada segunda negativa, concavidade para baixo. A partir do zero, você pode concluir que qualquer ponto, a derivada segunda é positiva. Por quê? Porque a concavidade aí é para cima. Então, derivada segunda positiva, concavidade para cima. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não, professora, tá tranquilo por enquanto. Tá claro aí? Pode repetir, professora? Claro, posso... Pode repetir? Claro. Vamos lá. Primeira coisa, você olha para esse gráfico aqui. Nesse gráfico aqui só tem dois tipos de... Só tem dois momentos que acontecem. Em um momento tem a concavidade para baixo, e em outro momento tem concavidade para cima. Só tem uma concavidade para baixo e uma concavidade para cima. A concavidade para baixo é até o zero. Tá acompanhando meu mouse? Aqui a concavidade é para baixo, tá vendo? Sim. Tá vendo? A partir do zero, a concavidade é para cima, tudo bem? Concavidade é para cima. Então, o que isso quer dizer em termos de derivada? Quer dizer que qualquer ponto que você escolha aqui, ó, antes do zero, qualquer ponto, se você calcular a derivada segunda dessa função que você está vendo aí, a derivada segunda vai ter um valor negativo. Por exemplo, aqui eu tenho menos 2, certo? O menos 2 está aqui, correto? Eu não sei quem é a derivada segunda dessa função, porque eu também não sei nem quem é essa função, eu só estou vendo o gráfico. Mas o que eu tenho condições de afirmar? Que a derivada segunda dessa função que está aqui, quando aplicada no menos 2, dá um número negativo. Por quê? Porque o menos 2, ele está relacionado com a concavidade para baixo. Tá vendo aqui? Sim. Agora vamos para o outro lado. Vou pegar o 1 aqui. Tá vendo o 1 aqui? O 1 aqui? Ele está associado a quem? Acompanha meu mouse. A uma concavidade para cima. Então, o que eu posso afirmar? Eu não sei quem é a minha função. Eu não sei quem é a derivada primeira, não sei quem é a derivada segunda dela. Não tenho condições de dar as leis só olhando para o gráfico aqui. Mas o que eu tenho condições de afirmar? Eu tenho condições de afirmar que a derivada segunda dessa função que vocês estão vendo aí, a derivada segunda dela que eu não vejo, tá? A derivada segunda dela que eu não vejo, eu sei que quando eu aplicar no 1, vai me dar um valor positivo. Por quê? Porque a concavidade do gráfico da função aqui, ó, associado a 1, você tem a parte concavidade para cima. Professora, pode falar. Tira só duas dúvidas. Claro, pode falar. Esse gráfico é o gráfico da derivada ou é o gráfico de uma função É o qualquer? gráfico da função. Da função, tá? Isso. E outra coisa também, só repete pra minha memória. Derivada segunda é o quê? Derivada da derivada? Isso, você deriva duas vezes. Tá, beleza. Obrigado. Por exemplo, você tem a função x ao quadrado. Qual é a derivada dela? Que a gente fala a derivada primeira. X ao quadrado, a derivada é 2x. Isso. Qual vai ser a derivada segunda? Aí você deriva o 2x, então vai ser 2. Entendi. Isso a derivada segunda. Tá, Isso. entendi. Só pra... Não, tá ótimo. É importante essas colocações, porque o que tem que ficar bem claro? Tem que ficar claro que você tá olhando para o gráfico da função. Uhum.
Sim. Você está olhando para o gráfico da função. Por que você sabe falar a respeito da derivada segunda dela? Por causa da concavidade. A concavidade do gráfico da função diz para você onde a derivada segunda é positiva ou negativa, mesmo sem você visualizar a derivada segunda. Você vai visualizar o sinal da derivada segunda através da concavidade do gráfico da função. Tá beleza? Beleza, obrigado, professor. Tá claro? Tranquilo. Tá ótimo. Mais alguém, pessoal? Valeu. Tá claro? Isso é importante, tá? Porque a gente vai começar a juntar as informações, então tem que ficar bem claro tudo, tá? Posso seguir? Pode sim. Então vamos lá. Vai. Então, aí, como eu tava falando, ó, ainda falando desse gráfico aqui, ó. O gráfico dessa função, tá? Esse aqui é o gráfico da minha função f. Ele tem concavidade para baixo antes do zero, aqui, ó. Era o que eu tava falando, ó. Ok? Isso quer dizer o quê? Que a derivada segunda da função, nesses pontos, é negativa. Mesmo eu não sabendo quem ela é. Eu sei que o sinal dela é negativo porque a concavidade do gráfico da função é para baixo. O gráfico da função tem concavidade para cima a partir do zero. Aqui, ó, a partir do zero a concavidade é para cima. Eu não sei quem é a derivada segunda, mas como a concavidade é para cima, eu tenho condições de afirmar aí que a derivada segunda é positiva nesses pontos. Então é exatamente isso que eu estava falando, tá bom? Só tá escrito agora aí para vocês. Celto! Certo. O nosso objetivo principal, que começou isso tudo, é fazer o gráfico dessa função aí, ó. X ao cubo menos 3x mais 1. Com o estudo do sinal da derivada primeira, nós descobrimos onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Por quê, Cris? Porque eu quero fazer o gráfico da função. Então, eu preciso saber onde a função é crescente e onde a função é decrescente. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber se onde a concavidade é para cima e onde a concavidade é para baixo do gráfico da função. Então, o que você vai fazer para saber informações a respeito da concavidade? Você vai... Tudo que vocês estão vendo aqui a gente já viu, do crescimento e decrescimento, que foi a primeira parte. A segunda parte é você olhar a concavidade. A concavidade você olha através da derivada segunda. Acompanha meu mouse aqui. Você deriva duas vezes a função. Você tem a função, você derivou a primeira vez, você já fez o estudo do crescimento e decrescimento lá atrás, com o sinal da derivada primeira, já fizemos isso. Já sabemos onde a minha função é crescente ou decrescente. Agora eu quero saber a concavidade do gráfico dela. Então eu vou e derivo de novo. A derivada da derivada. Então a derivada da derivada aqui é 6x. Então onde que essa derivada segunda é positiva? É onde o 6x é positivo. Quando é que o 6x é positivo? Somente se o x for positivo. Onde que a derivada segunda é negativa? Quando o 6x for negativo. Quando é que 6x é negativo? Quando o x é negativo. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que a derivada segunda da função é positiva a partir do zero e a derivada segunda da função é negativa antes do zero. Então, em termos de concavidade, o que isso te diz? Te diz o seguinte: a derivada segunda positiva te diz onde o gráfico da sua função tem concavidade para cima. Então, é a partir do zero, ó. A derivada segunda negativa diz para você aonde o gráfico da função tem concavidade para baixo. Então, é antes do zero. Então, observa que o sinal da derivada segunda, ele informa para você a concavidade do gráfico da função. Tá? Então, agora a gente já sabe a respeito do crescimento e decrescimento da função e a respeito da concavidade da função. Então,
Você pode falar, assim como o crescimento e decrescimento, você também pode se referir à concavidade escolhendo uma dessas duas formas que eles estão vendo aí. Você pode falar assim, ó, o gráfico de f tem concavidade para cima sem somente ser x é maior que zero, ou você também pode falar assim, o gráfico de f tem concavidade para cima em zero e mais infinito, que é o intervalo zero a mais infinito. Você pode escolher a forma como você quer escrever, não faz diferença. Alguma dúvida, pessoal? Fala pra mim. Não, nenhum. Também não, professora. Vocês observam o seguinte. Vocês partem de uma função. Vou voltar pra ela aqui, ó. Vocês partem de uma função que vocês não sabem nada a respeito dela. Só a lei. E vocês vão fazer o gráfico dela. Qual é o objetivo de vocês? É fazer o gráfico dessa função. Se o objetivo de vocês é fazer o gráfico dessa função, vocês precisam saber onde ela é crescente, decrescente, constante, se existir, e onde a concavidade do gráfico dela é para cima ou para baixo. Como é que você vai fazer para descobrir todas essas informações a respeito dessa função? Você vai usar a derivada primeira e a derivada segunda dela como ferramentas. A derivada primeira dela vai dizer para você onde ela é crescente ou decrescente. A derivada segunda dela vai dizer para você onde ela tem concavidade para cima, onde tem concavidade para baixo. Então você vai usar as derivadas para fazer o gráfico dela. Já temos as informações, vamos colocar em prática. As informações que nós juntamos são essas aí, tudo é para fazer o gráfico. Me acompanha aí, tá? Eu usei essa anotação aqui, como eu falei para vocês podem usar qualquer uma delas. Então vamos lá. Nós já estudamos o sinal da derivada primeira e descobrimos o quê? Que a função é crescente nesses dois intervalos e é decrescente nesse aqui. E nós também descobrimos que o gráfico dessa função tem concavidade para cima a partir do zero e o gráfico dessa função tem concavidade para baixo antes do zero. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que juntar essas informações para fazer o gráfico da função. Tudo bem, gente? Tudo. Poxa, Cris, mas por onde é que eu começo a fazer o gráfico? Eu tô aqui com a minha mão coçando. Você vai fazer o seguinte, ó. Respira. Vou até tomar um gole de água pra te ensinar, ó. Você toma um gole da água. Respira, calma. Antes de você fazer os eixos coordenados, pegar a caneta e querer marcar, fazer o desenho, você observa o seguinte. Olha os pontos que estão aparecendo na sua análise. Olha quem aparece aqui, ó. Menos 1. Acompanha meu mouse aí, ó. O menos 1 tá aparecendo na chegada. O 1. Menos 1 se repetiu aqui. O 1, ó. E o 0, ó. Então, você observa que está acontecendo alguma coisa diferente no menos 1, no 1 e no 0. Porque eles estão aparecendo aí na análise do crescimento, decrescimento, da concavidade para cima e para baixo. Então, antes de você sair enlouquecidamente fazendo o gráfico, você vai olhar para a sua função nesses pontos. Por que, Cris? Esses pontos são importantes. Porque nesses pontos aí acontece alguma coisa com crescimento, decrescimento e concavidade para cima e para baixo. Então, você precisa marcar esses pontos para você ver como é que vai fazer o gráfico. Então, você vai fazer isso aí, ó. Isso que vocês estão vendo aí. Eu não falei que o menos 1, 1 e o 0 estavam na jogada? Então, você vai pegar a sua função. Quem é a sua função? É a função que você quer fazer o gráfico. É essa aqui, ó. Ah, mas e as derivadas? Você vai fazer o seguinte, ó. Agora você esquece as derivadas. Você usou e abusou das derivadas, digamos assim. Você só usa as derivadas para saber informações a respeito do crescimento, decrescimento, concavidade para cima e concavidade para baixo. No momento que você obteve essas informações, você esquece as derivadas, olha para esses intervalos que você encontrou, tá? E vê o que a função faz nesses pontos específicos desses intervalos. Agora esquece as derivadas. Você já usou elas para o que você precisava.
Então, você vai pegar a sua função e vai aplicar nos pontos que eu falei, porque são os pontos que aparecem nessas análises. Então, você vai pegar f e aplicar em menos 1, você vai pegar f e aplicar em 0, você vai pegar f e aplicar em 1. Só para mostrar para você, f de menos 1. Então, vamos lá, cadê minha função? Tá aqui, ó. A função é essa aqui. Quem é f de menos 1? Aplica aí, ó. Menos 1 ao cubo é menos 1. Esse menos 1 com esse 1 aqui já foi embora. Menos 1 vezes menos 3 vai dar 3. Então, f de menos 1 é 3. Então, tá aí, ó. Ó, f de menos 1 é 3. O que isso significa? Que o ponto menos 1 e 3 está no gráfico da função. É um ponto que vai ter que ser colocado lá porque você vai precisar dele. F de 0 igual a 1. Por quê? Porque quando você aplica f no 0 aqui, ó, 0 ao cubo menos 3 vezes 0 dá 0, só sobra 1. Então, f de 0... Voltando aqui, ó, f de 0 é 1. Isso significa o quê? Que o ponto 0 e 1 está no gráfico da função. É outro ponto que você vai marcar. E, finalmente, no 1, você pega a sua função e aplica no 1. Ó, 1 ao cubo mais 1 dá 2. Menos 3 aqui, que seria menos 3 vezes 1. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, a f de 1, ela é menos 1. Aqui tem, ó. Pra variar, né? Tava demorando, né? Toda aula tem erro de digitação. Aqui, ó. Aqui não é 3, ó. Aqui é menos 1. Depois eu vou acertar pra vocês. Aqui tá certo, ó. 1 e menos 1 tá no gráfico da função, tá? Bota um X aqui, tá? Mentalmente você cria uma redoma aí e não olha pro 3. Então, o que é importante? Você marcar esses 3 pontos. Menos 1 e 3, 0 e 1 e 1 e menos 1. Então, é isso que você vai fazer. Agora você tem condições de começar a fazer o gráfico. Aí, ó. Ó, menos 1 e 3 é o primeiro ponto. 0 e 1 é o segundo ponto. E, finalmente, 1 e 3. Perdão, 1 e menos 1 aqui, ó. Desculpa, 1 e menos 1. Tá aqui. Você pode ficar coçando a mão para tentar juntar esses pontos aí numa reta. Só que, gente, não é uma reta, porque você tá fazendo o gráfico de uma função x ao cubo. Então, isso nunca vai ser uma reta. Então, segura a mãozinha aí, entendeu? Pega um lápis, entendeu? E não deixa a mão coçar, mas não... Ó, deixa os 3 pontos marcados. É a primeira coisa. Marcou os pontos. O que você vai fazer agora? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor. Não, professor. Obrigado aí. O que a gente vai fazer agora? A gente tem o seguinte, ó. Olha a malandragem. A gente tem alguma coisa acontecendo antes do menos 1. A gente tem alguma coisa acontecendo entre menos 1 e 0. A gente tem alguma coisa acontecendo entre 0 e 1 e a partir do 1. Então, a gente vai olhar as informações que a gente obteve do gráfico dessa função nesses intervalos. Vamos começar olhando antes do menos 1. Será que antes do menos 1... Mas, Cris, por que você está escolhendo o menos 1? Porque o ponto que eu marquei aqui, ó. Eu marquei esse ponto porque ele faz parte da análise. Então, por isso que eu vou começar por ele. Mas por que você não começa por outro? Você pode começar por qual você quiser, tá? Eu vou começar da esquerda para a direita porque eu acho que fica mais fácil para você entender o gráfico, tá bom? E fica mais fácil para você enxergar como é que tá acontecendo esse intercâmbio aí dos intervalos da função. Então, aqui, ó, antes do menos 1, será que a função é crescente ou decrescente? Então, vamos espiar lá o que a gente achou. Vamos lá. Aí, antes do menos 1, a função é crescente ou decrescente? Fala pra mim. Me ajuda aí. Bora, galera. Abre o áudio aí. Crescente. Aqui, ó, tá na Crescente. cara, ó. F é crescente, ó, antes do menos 1 aqui, a função é crescente. Beleza, então a função é crescente antes do menos 1. Agora, a segunda pergunta que você tem que se fazer. A concavidade antes do menos 1 é pra cima ou é pra baixo? Tá baixo. Olha aqui, ó. A concavidade é pra baixo antes do 0. Se o menos 1 tá antes do 0, a concavidade é pra baixo antes do menos 1. Então, quais são as duas informações que você tem? A função é crescente antes do menos 1 e a concavidade é para baixo, certo? Então, você vai vir aqui antes do menos 1 e vai colocar o traço da função crescente com concavidade para baixo. Olha aí, ó.
Tá vendo que ela cresce com uma concavidade para baixo, tá vendo? Que se ela crescesse com concavidade para cima, aqui pertinho da bolinha, você teria uma curva ao contrário, não essa aqui. Tudo bem? Tudo. Sim, professor. Uma pergunta que talvez você possa se fazer é a seguinte: mas Cris, como é que eu vou saber que tá vendo que tá cortando aqui no eixo X perto do -2? Como é que eu vou saber que é exatamente essa raiz? Você não tem que saber. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Você tá aprendendo aqui a fazer o esboço do gráfico da função, um esboço, tá? O que eu fiz aqui, eu usei o GeoGebra. Por isso que ele me dá imediatamente certinho onde é que tá a raiz. Mas você, fazendo um esboço, tá? Fazendo um esboço, isso não interfere. O que importa é que antes, você pode nem sequer marcar esse -2 aí no esboço. Você simplesmente diz pra mim que antes do -1 ela é crescente e concavidade é pra baixo. Você tá fazendo um esboço do gráfico da função, tá? Pra ficar bem claro isso aí. Bom, antes do -1 eu matei a charada. Agora vamos pro próximo intervalo, entre o -1 e o 0. Então vamos ver entre -1 e 0 qual é a informação que eu tenho a respeito do crescimento, decrescimento e concavidade. Vamos lá? Entre o -1 e o 0. Entre o -1 e o 0, a função é crescente ou decrescente? Decrescente. Aqui, ó, ela é decrescente entre -1 e 1. Então, em particular, ela é decrescente entre -1 e 0. Então, ela é decrescente entre -1 e 0. E a concavidade entre -1 e 0 é para cima ou é para baixo? Pra baixo ainda. Aqui, ó, ainda é para baixo. Até 0 é para baixo. Então, nesse pedaço aqui, entre -1 e 0, tá? Ela é decrescente com cavidade para baixo. E ela passa nesse ponto aqui, como a gente já viu. Então, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Você não tinha visto que a concavidade dela é para baixo antes do 0? Não foi? Olha aí antes do 0, ó. Olha aí antes do 0, concavidade para baixo. Agora sim fica bem visível. Tudo bem, gente? Tem alguém aí? Tudo bem, professor. Sim, professor. Tá ótimo. Por que que ela encosta nesse 1 aí? Oi? Eu não entendi por que que ela passa pelo 1. Ah, ela passa pelo 1 porque eu olhei aqui, ó. Eu fiz esse ponto. Lembra que a gente fez esses pontos antes? Lembra como é que Sim. a gente marcou esses pontos? Porque esses pontos, -1, 1 e 0, eles aparecem aqui na análise. Então, a gente foi ver o que acontecia nesses pontos. Quando a gente calculou f de 0, deu 1. Então, como f de 0 é 1, isso quer dizer o quê? Que o ponto 0 e f de 0 tá no gráfico. Ou seja, o ponto 0 e 1 tá no gráfico. Por isso que eu sei que ele tá no gráfico. Ah, tá, entendi. Assim como os outros pontos em vermelho também, né? Isso. Tá, Esses 3 pontos aí, antes de começar a fazer o gráfico, eu já coloco eles porque eu sei que a função, o gráfico é obrigado a passar aí. Tá? Eu já calculei esses pontos antes. Como é que você achou, Cris? Eu peguei a minha função e apliquei no -1, no 0 e no 1. Tá ok? Por isso que eu sei que esses pontos estão no gráfico. Tudo bem? Sim, professora, obrigada. Nada. Bom, voltando aqui. Então, vamos ver o que acontece agora entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1, a função é crescente ou decrescente? Fala pra mim. Entre o 0 e o 1. Crescente ou decrescente? Ela é Decrescente. Ela ainda Decrescente. ainda é decrescente, né? Porque antes do 1 ela é decrescente. Então, naquele intervalo que eu tô olhando agora, ela é decrescente. E a concavidade é pra cima ou pra baixo? pra cima. Agora já passou pra Pra cima. cima. Então, você vai voltar lá no gráfico. Aí, nesse pedaço aqui, você continua com ela decrescente com cavidade pra cima. Tá vendo? Ó, com cavidade pra cima, ó. Essa curvatura fica pra cima, tá vendo? Se a concavidade for pra baixo, ela ia ter uma curvatura pra baixo. Tudo bem?
Tudo bem, professora. Agora, falta... Sim. Beleza, tranquilo. Qualquer coisa vocês me falam. Agora falta analisar a partir do 1. Então, vamos ver o que acontece a partir do 1. A partir do 1, a função é crescente ou decrescente? Crescente. É crescente, né? A partir do 1, ela é crescente. E a concavidade é para cima ou para baixo, a partir do 1? Concavidade pra cima. Para cima, porque já, a partir do 0 já é para cima. Então, você volta lá. Você sabe que a partir do 1 é crescente com cavidade para cima. Tá aí. Você fez o gráfico da função. Tá? Mais uma vez, como você está aprendendo a fazer um esboço, tá? Eu estou usando aqui o GeoGebra, claro, é o melhor programa que a gente tem para visualizar e tal, para ficar bonitinho para vocês enxergar. Mas no esboço, no lápis, no papel, você nem precisa colocar esse -2 e 2 aqui. Você está fazendo um esboço. As informações que você tem, as informações que a derivada primeira e a derivada segunda da função te dão, elas te dão condições de fazer um esboço da função, tá? Isso está muito longe de você calcular as raízes dessa função. Então, não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando um esboço do gráfico da função. Então, tá aí o gráfico da função. Se você não faz com o GeoGebra, como é que você tem que fazer no papel? É assim que você tem que fazer. Você tem que analisar intervalo por intervalo. Tá? No presencial, como é que eu fazia? Lá na frente, no quadro, né? A gente ia construindo lá no braço, juntinho, né? Mas aqui não tem como. Tudo bem, gente? Professora, Pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando a reta passa pelo eixo X, você até comentou isso agora do -2 e 2. É lógico que existe um ponto específico, né? Que seriam as raízes, né? Só que a gente não vai aprender a calcular isso, é isso? Não, a gente não existe uma fórmula para isso, né? Ah, tá, entendi. Mas esses pontos não são pontos aleatórios, né? Não, não. Eles são pontos, são raízes. Só que o que eu tô querendo dizer? Que é claro que aqui, por que aqui tá certinho? Porque eu tô usando um programa, né, que ele já tem um algoritmo em cima dele, né, por trás dele, digamos assim, e ele já sabe calcular direitinho quando eu coloco a lei da função, ele já me dá o gráfico bonitinho. Então, aqui eu tenho com certeza as raízes estão certinhas, mas o que eu tô passando para vocês aqui? Não é como você montar isso no GeoGebra, é como você fazer no papel. Como é que você faria o esboço desse gráfico se você não tivesse o GeoGebra? Como é que o GeoGebra aprendeu? Vamos falar mais claro. Como é que o GeoGebra aprendeu a fazer o gráfico dessa função? Tá? Tem um algoritmo por trás dele. Tá? Tem comandos por trás dele. Quem é que manda? Qual é a base, a raiz desses comandos? São todas essas informações que eu estou passando para vocês. Então, é lógico que ele faz a conta rapidão e tal. Mas é isso que ele está fazendo, tá? Então, o que acontece? Quando você fizer no braço, você nem vai colocar o -2 aqui, nem o 2 aqui. Você vai colocar uma reta, perdão, você vai colocar uma linha aqui subindo, né? Com cavidade para baixo. É isso que interessa. Aqui descendo com cavidade para baixo, aqui descendo com cavidade para cima, aqui subindo com cavidade para cima. Esse ponto aqui onde vai cortar o eixo X, nesse esboço que você está fazendo à mão, ele não é considerado. Digamos assim, para te dar 0, para te dar 10 ou te dar 0. Porque é um esboço. Tá me entendendo? Ele é um esboço. Então você nem coloca o -2 e o 2 ali, porque você só está fazendo um esboço do gráfico da função. Uma ideia de como é o comportamento dessa função. Você não está fazendo ele com precisão. Tá bom? Tá ótimo, professora. Obrigada. Nada. Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente não usou toda a análise da derivada primeira e da derivada segunda para fazer o gráfico? A gente não fez isso? A gente não ficou fazendo o sinal da derivada primeira para saber onde é crescente e decrescente, o sinal da derivada segunda. Então vamos olhar, vamos fazer o contrário agora. Vamos lá. Onde é que essa função é crescente? Fala para mim. Antes do -1, olhando pro gráfico, antes do -1, correto?
Não é isso? Sim, correto. E depois do 1, não é isso? Antes do menos 1 e depois do 1. Então, a função é crescente antes do menos 1 e depois do 1. Então, o que eu posso falar a respeito do sinal da derivada primeira? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, você faz o caminho contrário. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Lembra dessa informação que a gente teve lá atrás, ó? Então, ó. A função é crescente antes do menos 1 e depois do 1. Por quê? Porque a derivada aí é positiva. Agora fala pra mim onde é que essa função é decrescente. Vamos achar o gráfico dela aqui. Onde é que ela é decrescente? Entre o menos 1 e o... Não é isso? Ela é decrescente entre o menos 1 e 1, não é? Sim. Qual é o sinal da Sim. derivada aí? Da derivada primeira aí? Negativo. Negativo. Exatamente. É assim que você usa, digamos assim, usa e abusa da derivada primeira para fazer o gráfico. Ó, onde a função é decrescente, a derivada a derivada primeira é negativa. Agora vamos para a concavidade. Vamos para as concavidades. Onde é que a concavidade é para baixo aí nesse gráfico? Antes do menos 1 até o 0. Concavidade para baixo. Menos infinita até 1. Quase. Você sempre olha no eixo X para dar informação. Me acompanha aqui. Você concorda que ela tem concavidade para baixo aqui onde é que tá passando o meu mouse? Sim. Até aqui? Correto? Ah, sim, perfeito. Correto. Então, ela tem concavidade para baixo antes do... Até o 0. Porque você sempre dá informação olhando pro eixo X. Então, a concavidade do gráfico dessa função, ela é para baixo antes do 0, certo? Aqui. Certo. Qual é o sinal da derivada segunda da minha função que eu não enxergo aqui? Eu não enxergo nem a minha derivada primeira, nem a minha derivada segunda. Eu só consigo tirar informações a respeito dos sinais dela. Qual é o sinal da derivada segunda antes do 0? Negativo. Negativo, porque a concavidade é para baixo. Então, você vem aqui, ó. Aqui, ó. O gráfico de f tem concavidade para baixo antes do 0. A derivada segunda é negativa antes do 0. Voltando lá, a última análise. Onde é que a concavidade é para cima? A partir do 0, certo? A partir do 0, o gráfico da minha função tem concavidade para cima. O que eu posso falar a respeito do sinal da derivada segunda nesses pontos? Ele é Positivo. positivo. Então, você tem que ter bem claro o seguinte: você vai usar e abusar da derivada primeira e da derivada segunda para encontrar essas informações. Depois você esquece elas. Para você fazer o gráfico da função, você se agarra no crescimento, decrescimento, concavidade para cima, concavidade para baixo. Você só vai usar o sinal da derivada primeira para o crescimento e decrescimento e vai usar o sinal da derivada segunda para a concavidade para cima ou para baixo. Depois que você obter essas informações, você esquece as derivadas. Você usa as informações desses intervalos. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Aí antes de você, mais uma vez, antes de você sair enlouquecidamente querendo fazer o gráfico, você marca os pontos que estão aparecendo nessa análise. Por quê? Porque esses pontos, por que esses pontos são importantes? Porque como eles estão aparecendo na análise, eles são pontos onde vai ocorrer uma diferença de crescimento para decrescimento, concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, por isso que é importante você marcar esses pontos no gráfico antes de você começar a fazer qualquer brincadeira. Tá claro, pessoal? Sim, professora. Alguma pergunta? Posso seguir? Pode sim, professor. Então vamos em frente. Vou olhar mais uma vez para o gráfico dessa função que a gente acabou de fazer aí, tá? Com as informações da derivada primeira e derivada segunda.
Tá? Existe, esse é o mesmo gráfico que a gente fez, tá? É o mesmo gráfico. Eu só fiz uma mudança de cor aí pra ficar bem claro pra você onde a concavidade é pra baixo e pra cima, tá bom? Onde é que muda a concavidade aí? Em que momento muda a concavidade aí? No ponto 0 e 1. No ponto 0 e 1. Quando a gente dá informações a respeito da função, a gente sempre se refere a quem? Ao eixo X. Ao eixo X. Então eu posso falar que essa mudança de concavidade ocorreu aonde? X igual a 0. X igual a 0. Ou só no 0. Se eu falar que a concavidade, que a função mudou de concavidade no 0, você automaticamente, esperto como você é, estudioso, atencioso, presente nas aulas da Cris, você vai saber que esse 0 está correspondendo ao eixo X. Porque você aprendeu, você lembra das discussões, que as informações da função sempre são dadas se baseando no eixo X. Quando a gente se refere ao eixo X. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: o gráfico da função muda de concavidade no 0. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Você pode falar isso ou você pode falar que muda de concavidade no ponto 0 e 1. As duas coisas estão corretas. Mas se eu falar para você assim, ó, o gráfico da função muda de concavidade no 0, tem que estar claro para você que esse 0 se refere ao eixo X. No ponto 0 e 1 fica mais fácil. As duas coisas estão corretas, tudo bem? Tudo bem, professor. Esses pontos onde ocorre mudança de concavidade, eles têm um nome especial. Tá? Esses pontos, eles são chamados pontos de inflexão. Tá? A primeira observação que a gente faz ao falar de um ponto de inflexão é com respeito à continuidade da função. Para você falar que um certo ponto, nesse caso eu estou falando no ponto, nesse caso aqui seria o 0 e 1, para falar em ponto, tá? Ponto de inflexão. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a continuidade da função nesse ponto. A função, para que um ponto possa ser considerado um ponto de inflexão, primeiro a função tem que ser contínua nele. Não pode ter um furo, não pode ter um salto nesse ponto, tá? Não pode ter uma descontinuidade do traço da função nesse ponto. Se isso acontecer, ele jamais será um ponto de inflexão. Então, a primeira coisa para você verificar se um determinado ponto é um ponto de inflexão ou não, do gráfico de uma função, você tem que ver a continuidade da função nesse ponto, tá claro? Tá sim, professora. Então, ótimo. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, eu posso afirmar que o ponto 0 e 1 é um ponto de inflexão do gráfico dessa função. Por quê? Porque a função é contínua no 0 e 1, ó. Não tem furo, não tem salto, não tem nada, como vocês estão observando. O traço é contínuo. E ocorre a mudança de concavidade nesse ponto. Antes desse ponto, a concavidade é para baixo. Depois desse ponto, a concavidade é para cima. Então, é isso que caracteriza um ponto de inflexão. Tá? Agora, olha só. O ponto de inflexão, primeiro a função tem que ser contínua nele, depois tem que ter mudança de concavidade. Só que a mudança de concavidade, falando melhor, a concavidade, ela não está atrelada ao sinal da derivada segunda? Quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Quando a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo, certo? Certo.
Então, quando eu falo em mudança de concavidade, no fundo, eu estou falando de mudança de sinal da derivada segunda. Porque se a concavidade muda e a concavidade está amarrada com o sinal da derivada segunda, é porque o sinal da derivada segunda mudou. Se a concavidade é para cima e a concavidade passou a ser para baixo, quando a concavidade é para cima, a derivada segunda é positiva. Quando a concavidade é para baixo, a derivada segunda é negativa. Então, houve uma mudança de sinal da derivada segunda. Da mesma forma, se a concavidade é para baixo, depois fica para cima, é porque a derivada segunda era negativa e passou depois a ser positiva. Depois desse ponto. Concordam? Sim, perfeito. Então é isso que Sim. é isso que caracteriza um ponto de inflexão. Então, quando é que, por exemplo, aqui eu vou falar na forma geral como está aqui. Quando é que o ponto CFC, por que CFC? Esse FC aqui, na segunda coordenada, quer dizer que o ponto está no gráfico da função. Porque já vem atrelado que não pode ter descontinuidade, ó. Não pode ter furo, não pode ter salto. Então tem que se comportar bonitinho a função nesse ponto. Então quando é que esse ponto é um ponto de inflexão? A função é contínua nele, certo? E a derivada segunda é positiva antes dele e negativa depois dele. Ou seja, a concavidade era para cima, depois ficou para baixo. Ou a derivada segunda é negativa antes dele e a derivada segunda é positiva depois dele. Concavidade para baixo, concavidade para cima. Como você calcula a derivada, tanto a primeira como a segunda, no domínio da função, por isso que a derivada aqui, ó, f' de x, f duas linhas de x, derivada segunda de x é positiva, para todo x em AC. Então, de A até C, a derivada segunda é positiva, e depois de C até B, ou seja, antes do C, a derivada segunda é positiva, e depois do C, a derivada segunda é negativa. Então é por isso que está escrito assim. Por isso que a gente escreve assim. Porque a gente sempre calcula no eixo, no domínio, no eixo X. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. E no zero, professora? Tudo bem. Como que fica? No zero você não tem o que... Não existe uma conclusão. Ah, tá. Não é constante não, né? Não. A derivada 1 que é. Oi? A derivada 1 que é, né? Isso. A primeira derivada, no É, caso. é que eu não quero ficar criando mais bola de neve, mas assim, ó. A derivada segunda, ela é a derivada da derivada, certo? Certo. Então, você pode pensar assim, ó. Quando a derivada primeira é zero, a sua função é constante, certo? Sim. Quando a derivada segunda é zero num intervalo, é porque a derivada primeira é constante nesse intervalo. Porque a derivada segunda é a derivada da derivada primeira, certo? Certo. Então, se a derivada segunda ela é zero num intervalo, é porque a derivada primeira é constante nesse intervalo. Mas você não pode afirmar nada a respeito da sua função. Ela não te dá informações sobre a função. Ela te dá informações sobre a derivada primeira. Que, na verdade, aqui não ajuda em nada. Tudo bem? Tudo bem, professor. Acho que eu entendi. Tá? Porque assim, o que é a derivada segunda? É a derivada... Então, porque você assim, ó, a gente não aprendeu derivada de uma função. A gente aprendeu várias coisas sobre a derivada de uma função, não aprendeu? O que é a Sim. derivada segunda? A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, tudo aquilo que vale para a derivada primeira com relação a uma função, com relação... Vale para a segunda. Vale para a derivada segunda com relação à derivada primeira. Se você tivesse uma derivada terceira, porque existe, vocês vão ver em análise que tem,
Derivada terceira, derivada quarta, derivada enésima. A derivada terceira, tudo que vale para a derivada em relação à função, vale para a derivada terceira em relação à derivada segunda. Por quê? Porque a derivada terceira é a derivada da derivada segunda. Se fica confuso, chama uma de f e outra de g. São funções. Mas isso não é discussão para agora não, tá? É só para tentar deixar as coisas mais desamarradas, tá bom? Tá certo. Voltando aqui, o que é um ponto de inflexão? É um ponto onde onde a função é contínua e a concavidade muda para cima ou para baixo. Olha aí os exemplos. AF de A, AG de A e AH de A. Em todos esses pontos, faz de conta que o gráfico são esses traços aí. Tem continuidade, concordam? Porque não tem nenhum furo, nenhum salto, o traço ele é contínuo, ele passa contínuo nesse ponto, beleza? Então esses 3 pontos que vocês estão vendo aí são pontos onde a função f, g e h, respectivamente, são contínuas, tudo bem? Alô? Alguém foi jantar? Sim, professor. Então olha só. Sim. Fala pra mim aqui, ó. Acompanha meu mouse. A concavidade aqui é pra baixo ou pra cima? Pra baixo. E aqui? Pra cima. Pra cima. Então esse ponto aqui, a função é contínua e a concavidade mudou. Ele é um ponto de inflexão, tudo bem? Sim. Certo. Qual é o sinal da derivada segunda em qualquer x de algum ponto aqui, ó? Qual é o sinal da derivada segunda se eu pegar e aplicar a derivada segunda num x de algum ponto daqui, ó? Vai ser negativo. Negativo, porque a concavidade é para baixo. Qual é o sinal da derivada segunda em qualquer x que eu pegar de um ponto aqui, ó? Positivo. Positivo. Então a derivada segunda, ela era negativa e passou a ser positiva. Concavidade mudou. É um ponto de inflexão. Vamos olhar aqui, ó. Qual é a concavidade aqui no meu mouse? Que concavidade é essa? Para cima ou para baixo? Vai ser pra cima. E depois aqui? Pra baixo. Pra Pra baixo. baixo. Então mudou a concavidade. A função é contínua e esse cara é um ponto de inflexão. Qual é o sinal da derivada segunda aqui? Positivo. Qual é o sinal da derivada segunda aqui? Negativo. Então teve troca de sinal da derivada segunda, senão não teria troca de concavidade. Então aqui é mais um ponto de inflexão. Vamos pro último. Qual é o sinal da derivada... Perdão. Qual é a concavidade aqui? Pra baixo. E aqui? Pra cima. Qual é o sinal da derivada segunda aqui? Negativo. Aqui? Positivo. Positivo. Então aqui você tem um ponto de inflexão. Isso é um ponto de inflexão. É quando a função é contínua e a concavidade muda. Concavidade mudar é a mesma coisa que a derivada segunda mudar de sinal, ok? Sim, professora. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. Aí você tem 1, 2 e 3. 3 figuras. Qual é a diferença da figura 3 para as outras duas? Nesse ponto de inflexão aí. Nesses pontos de inflexão. Eu acho, tá? Que o ponto de inflexão é a diferença das 3, né? Tá dizendo. Da 3 para 1 e a terceira- 2. Eu acho que o ponto de inflexão não tem derivada nessa. Você não acha? Você Não tem deve ter Aí- derivada. Exatamente, você não acha. Você Não, tem eu que ter acho. certeza. Por quê? Porque ali tem um. Se eu Eu tirar, acho. se eu tirar aquela bolinha dali, tem um bico, correto? E E nós aprendemos que nos bicos não tem derivada.
É isso aí. Porque vai acabar tendo duas tangentes, limites laterais, lembra? Diferentes. A derivada, na verdade, também é um limite, então não tem derivada. Mas eu não me lembro agora, professora, mas a função com bico, ela é contínua? Ela é Ainda sem contínua, ver. porque a continuidade, ela é o seguinte. Quando é que a função não é contínua? Quando tem um furo, um salto, uma quebra. Intervalo aberto, né? No intervalo, tanto faz, pode ser intervalo aberto, fechado, não interessa. O que interessa é que o traço dela, ela não pode, em nenhum ponto pode ter furo ou salto. Não pode. Se eu for fazer os limites dos dois lados desse ponto de inflexão, vai mostrar que É eles estão contínuo. conectados. Isso, exatamente. O Tá. limite quando x Beleza. tende a da f de x é igual a f de a. Essa é a definição teórica. Tá certo. Só também refrescar a memória aqui. fiquei Tá? meio parado. É isso mesmo. Agora, a questão que eu queria chamar a atenção aqui é que observa o seguinte: o ponto de inflexão, no ponto de inflexão, não interessa se tem derivada ou não. Nesse ponto aqui tem derivada. Nesse ponto aqui tem derivada. Só tem uma tangente aqui, tanto aqui como aqui. Mas nesse ponto aqui não tem derivada. E ele não deixa de ser um ponto de inflexão por causa disso. Por que, Cris? Porque na definição de ponto de inflexão, isso não é considerado. Não faz diferença. Quando você define um objeto, quando você define um conceito, você só tem que se preocupar com a condição que é imposta nessa definição. O se você deixa para resultados, para teoremas, para proposições, para corolários. Nas definições, você só presta atenção, você só se preocupa com o que é exigido na definição. Então vamos dar uma olhada na definição de novo. Quais são as duas exigências da definição de um ponto de inflexão? Primeira, que a função seja contínua nesse ponto. Segunda, que nesse ponto ocorra mudança de concavidade do gráfico da função. Ou, que é a mesma coisa, que nesse ponto ocorra mudança de sinal da derivada segunda dessa função. É a mesma coisa. São só essas duas condições, essas duas imposições que são dadas. Em momento algum, é dito aqui que tem que ter derivada, não tem que ter derivada. Não existe isso. Então você só tem que prestar atenção no que é exigido na definição. Por isso que esse ponto que está aqui na figura 3, ele é um ponto de inflexão. Porque ele satisfaz a definição. A função é contínua nele, não tem salto, não tem furo, não tem nada. E nele ocorre mudança de concavidade. Antes a concavidade é para baixo, depois é para cima. Antes a derivada segunda é negativa, depois é positiva. Acabou, é só isso que você tem que analisar. A derivada nele ou não está sendo exigida. Tudo bem, gente? Tudo bem, obrigado, professor. Nada, que isso. Entenderam, pessoal, a minha ideia aí nesse slide aí? Por que ele é tão importante? Sim. Sim, professor. Tá bom. E aí, o que vocês acham? O que vocês me dizem dessa pergunta aí? Acredito que não, professora. Toda função... Eu também acredito que Na não. função afim já não tem. Quem? Na função afim, Função afim. do primeiro grau, no caso. Exponencial também, né? Exponencial. Isso. Tem uma mais simples ainda. Mais simples que a A exponencial. função de primeiro grau. A função de primeiro grau. Primeiro Quadrado? grau. Primeiro grau. Função quadrática também. Porque a gente falando em concavidade é mais fácil de visualizar, né? Porque A o logaritmo, que significa... Logaritma também. O que significa ponto de inflexão? Significa mudança de concavidade, não é? Para ter ponto de inflexão, Isso. além da continuidade, é claro, tem que ter mudança de concavidade. Vocês já responderam aí que não. Toda função tem ponto de inflexão? Não. Por quê? Aí, por exemplo, ó.
Eu peguei a função quadrática que eu acho mais fácil de enxergar. Parábola pra cima, parábola pra baixo. Aqui, ó, na primeira, a concavidade é sempre pra cima, certo? Correto? É. Qual é o sinal da derivada segunda nesses pontos aqui? Vai ser positivo. Positiva. Aqui eu sei falar quem é a derivada segunda. Se essa função aqui é x ao quadrado, qual é a derivada primeira dela? 2x. Qual é a derivada segunda dela? 2. Então 2 é Dois. sempre positivo. Positivo. Então a derivada é 2, que é positiva, com cavidade é sempre pra cima. Aí, ó. Essa aqui é menos x ao quadrado. Qual é a derivada primeira dela? 4x. Não. Men- Repete aí, professor. Menos x ao quadrado. Menos 2x. Menos 2x. Derivada dessa de menos 2x. Menos 2. Menos 2. É uma derivada segunda sempre negativa, com cavidade para baixo. Para baixo. Não muda com cavidade, então não tem ponto de inflexão. Esses outros exemplos que vocês falaram também. Tá? E aí, tem ponto de inflexão ou não tem? Não, não tem. No infinito tem. Vamos olhar comigo? Aqui a concavidade é para? Pra cima. Aqui a concavidade é para? Pra baixo. Baixo. Aqui é menos 1. Antes do menos 1 com cavidade para cima, depois do menos 1 com cavidade para baixo. Concorda? Tudo bem? Tudo bem. Ocorreu a mudança de concavidade? Sim. Agora eu pergunto para você, a função é contínua no menos 1? Não. Não. Não existe nem o ponto. Não existe. A função nem sequer existe no menos 1. Mesmo que existisse, mesmo que eu colocasse um ponto aqui, ó. Não é contínua. O limite à esquerda do menos 1 é mais infinito. O limite à direita do menos 1 é menos infinito. Então não tem limite no menos 1. Para a função ser contínua no menos 1, o limite quando x tende a menos 1 teria que ser f de menos 1. Então, além desse limite existir, ele teria que ser f de menos 1. Então, eu não posso dizer que menos 1 é um ponto de inflexão. Não tem nenhum ponto aí. Do outro lado, ó, antes do 1, a concavidade é para baixo. Depois do 1, a concavidade é para cima. Tem mudança de concavidade? Sim, tem mudança de concavidade. Agora a pergunta é, a função é contínua no 1? Não. Então não é ponto de inflexão. Por quê, Cris? Por quê? Porque a definição faz duas exigências. Ela começa exigindo que a função seja contínua. Não é só trocar de concavidade ou trocar o sinal da derivada segunda, que é a mesma coisa. Você precisa ter continuidade. Então aqui você não tem ponto de inflexão nenhum. Tá bom? Você tem que ter a continuidade. Ah, Cris, mas se eu colocasse um ponto aqui, ó, no 1, ó, se eu botasse uma bolinha fechada aqui em qualquer lugar, ó, até mesmo em cima do eixo X, aí resolvia? Não, não resolvia. Por quê? Porque a função passaria a existir no 1, mas ela continuaria não sendo contínua. Porque o limite à direita do 1 é mais infinito. O limite à esquerda do 1 é menos infinito. Então não existe o limite no 1. Para a função ser contínua no 1, o limite quando x tende a 1 tem que existir e tem que ser igual a f de 1. Então, não tem jeito. Essa função aí, que vocês estão vendo aí, esse gráfico aí, não tem ponto de inflexão. Tudo bem? Tudo certo. Sim, professor. Tá? Então, são as duas exigências que vocês têm que prestar atenção. Continuidade e mudança de concavidade. Certo? E essa aí?
Infinitos pontos. Para ter infinitos pontos de flexão, você teria que ter infinitas mudanças de... Concavidade. Fala para mim uma função que tem essa característica. Aternoidal. Senoidal, ótimo. Trigonométrica, né? Trigonométrica. Ai, Seno, cosseno, né? seno e cosseno aí, ó. Pra cima ou pra baixo? Pra cima e pra baixo, né? Infinitamente, né? Aí, ó. Pra cima ou pra baixo? Pra cima e pra baixo. Concavidade pra cima ou pra baixo? Tá? Observe que ela é contínua. São contínuas, certo? Por isso que eu posso falar em ponto de... Por isso que eu posso falar em ponto... Porque além da mudança de concavidade, elas são contínuas em todos os pontos. Então, tá tudo certo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a ponto de inflexão? Tudo certo? Então, se eu pedir para você catar para mim os pontos de inflexão, você vai catar para mim os pontos onde a derivada segunda muda de sinal. Porque é exatamente onde você tem a mudança de concavidade. Tudo bem? Sim, sim, professor. Deixa eu ver aqui, ó. Nesse exemplo que a gente fez, ó, com todo carinho antes aqui, ó. Aqui, ó. O gráfico tem concavidade para baixo de menos infinito até zero. E depois tem concavidade para cima de zero a mais infinito, não é? E a função é a função x ao cubo menos 3x mais 1. No zero ela é 1, ela é contínua perfeitamente. Então, fala para mim, como é que você prova que o zero... Você tem um ponto de flexão aqui, no ponto 0, cadê os pontos aqui, ó? É o ponto 0 e 1. Como é que você prova que o ponto 0 e 1 é um ponto de inflexão aqui? Você calcula a derivada segunda e mostra que antes do zero ela é positiva, perdão, que antes do zero ela é negativa e depois do zero ela é positiva. Mudou a concavidade no zero, certo? Por isso que esse ponto 0 e 1 aqui, ele é um ponto de inflexão aqui. Que a derivada segunda mudou de sinal. Beleza? Sim ou não? Oi? Não entendi, não ouvi. Sim, sim, professor. Tá bom. Vamos em frente! Vamos falar um conceito aqui. Esses conceitos são bem intuitivos, tá? Máximo relativo. Todo mundo escutando bem? Sim, professor. Tudo É bem. porque eu tô com aquele problema da internet, por isso que eu tô de olho aqui no meu aparelho, tá? Quando é que a função tem um máximo relativo em C? Então, olha só, presta atenção. Você já aprendeu, você já escutou, a gente já discutiu aqui o quê? Que sempre que você dá informação de uma função, você se refere ao domínio, ao eixo X, certo? Então é o seguinte, olha a definição de máximo relativo em C. Então você diz que a sua função tem um máximo relativo em C quando a imagem do C, quando você pega F e aplica no C, e essa altura, essa imagem, ela é maior, no máximo igual, às alturas de um intervalo ali ao redor do C. A mesma coisa para o mínimo relativo. Quando é que você diz que a função tem um mínimo relativo em C? Se eu digo que ela tem um mínimo relativo em C, é porque esse C faz parte do domínio dela. Você vai pegar ela, você vai aplicar em C, e F de C vai ser o mínimo, vai ser a altura mínima num certo intervalo. Tá claro ou não? Positivo, professor. Então, se eu falo assim, ó, F tem um mínimo em 2. F tem um mínimo em 5. Não é 5 que é a altura de F, a imagem. É o F de 5 que é o mínimo. É o F de 2 que é o mínimo.
Se eu falo pra você assim, ó, F tem um máximo relativo em 15. É porque F de 15, a imagem F de 15, ou a altura F de 15, que eu costumo falar para orientar você no eixo Y com imagem, o F de 15 que é o máximo. Se eu falo que o F de menos 1 é o máximo, é porque, perdão, se eu falo que F tem um máximo em menos 1, é porque o F aplicado em menos 1 que é o máximo. Não quer dizer, esse C que está aparecendo aqui, ó, esse C que aparece na definição, ele faz parte do domínio, por isso que é o F de C que é o maior, no caso do máximo relativo. No caso do mínimo, F de C que é o menor. É a altura nesse ponto que é menor ou maior. Tá claro, pessoal? Claro, professor. O que é um extremo relativo? Quando é que eu falo que a função tem um extremo relativo em C? É quando tem um máximo relativo ou um mínimo relativo em C, tá? É porque pode aparecer extremo relativo. Extremo relativo é máximo ou mínimo. Tá? É. Vamos olhar aí. Onde é que a minha função tem máximos relativos aí, olhando para esse gráfico? Sem medo, não Mais vou morder. infinito. Tô longe, não tem como morder. 3. Mais Aonde? infinito? Máximo relativo. Vou voltar. C1 e C3. C1 e C3. Por quê? Porque quando eu falo em máximo relativo, ele tem que ter uma altura maior nesse ponto se comparado a um intervalo finito ao redor dele. Então, por que no C1 tem um máximo... F tem um máximo relativo em C1. Por quê? Porque a altura de C1... Tá vendo que eu nem coloco quem é ela aqui pra você não fazer confusão? Eu só me refiro ao X. O F de C1, que é essa altura aqui, ó, ela é maior nesse por exemplo, nesse intervalozinho que eu tô pegando aqui, tá vendo? Nesse intervalozinho aqui ao redor do C1, a altura do C1 é maior. C3. Por que essa função tem um máximo relativo em C3? Porque a altura em C3, a imagem em C3, F de C3, é maior que todas as alturas, que todas as imagens nesse intervalozinho aqui ao redor do C3. É um máximo local, digamos assim. Alguns autores até usam isso, máximo local, mínimo local. Onde é que a função tem mínimo relativo aqui? C2 e C4. C2 e C4. Por quê? Porque o C2 é o que tem altura menor numa redondeza. O C4 é o que tem altura menor numa redondezinha ali. Então, nesse caso aqui, a função tem máximo relativo em C1 e C3 e tem mínimo relativo em C2 e C4. Tudo bem? Sim ou não? Sim, professora. E aqui? Onde é que tem máximo relativo? C1, C2 e C4? C1 é máximo? É positivo, não? Não. Vamos lá. Eu não estou olhando para sinal positivo ou sinal negativo. Eu estou olhando para altura maior e altura menor, tá? Independente de ser positivo ou negativo. Vamos olhar o C2 aqui. No C2 eu tenho essa altura aqui, certo? Essa altura positiva, beleza. Nas redondezas do C2, a altura do C2 é maior, não é? Sim. Então eu tenho um máximo relativo em C2. Vou olhar o C4. Essa é a altura do C4. Nas redondezas aqui do C4, essa é a altura maior, a do C4, certo? Certo.
Então eu tenho um máximo relativo em C2 e em C4. Vamos olhar o C1. Tá vendo essa altura aqui no C1? Nas redondezas do C1, ela é maior ou é menor? Ela é menor. Ela é menor. Então eu tenho um mínimo relativo em C1. Vamos olhar o C3. Nas redondezas do C3, a altura do C3 é menor ou é maior? É menor. Então eu tenho um mínimo relativo em C3. No C5, nas redondezas do C5 aqui, a altura associada ao C5 é menor ou é maior que as outras que estão aí? Independente de sinal. É menor também. Ela é menor. Então aqui eu tenho o máximo relativo em C2 e C4 e o mínimo relativo em C1, C3 e C5. Sim ou não? Sim, professor. Tá? Agora foi. Você pode pensar em local, máximo local ou mínimo local, tá? Para ser máximo local, tem que ter altura máxima num local, naquele local ali, num localzinho. Para ser mínimo local, tem que ter uma altura mínima naquele local. Então você só olha localmente, tá? Certo? Certo. Tudo bem, pessoal, com a definição de máximo e mínimo relativo? Sim, professora. Qual é a derivada em C1? Alô? A reta tangente aqui é paralela ao eixo X, não é? Sim. Então qual é a derivada aqui? Derivada Crescente. Zero. Zero. Se a reta Zero. tangente é paralela ao eixo X, o ângulo é zero, tangente de zero é zero. Qual é a derivada em C2? Zero também. Em C3? Zero. C4? Zero também. Então, em todos os extremos relativos aqui, a derivada é zero. Qual é a derivada em C1? Zero. Tem derivada em C1? Não, não tem. Tem duas tangentes. Não, não tem. Ó o bico aí, ó o bico, ó o bico aí. Ó o bico. Não tem derivada em C1. Derivada em C2. Também não tem. Derivada em C3. Também não tem. Derivada em C3. Zero. Em C4. Em C5. Zero também. C5. Então, o que a gente está observando nesses dois exemplos aí? Que quando você tem extremos relativos, seja máximo ou mínimo, você só tem duas coisas que podem acontecer com relação à derivada. Porque se é máximo, sobe e desce, correto? Falando bem grosseiramente. Se é máximo, sobe e desce, não é isso? Se você sobe e desce, você tem duas opções. Ou você desce curvado ou você desce pontudo, certo? Você desce em curva ou você desce em ponta. Não é isso? Aqui, ó. Ou você subiu e desceu. Aqui você desceu com ponta. Aqui você desceu com curva. Não tem outra opção, correto? Não tem outra forma. Se você descer com ponta, a derivada não existe. Se você descer com curva, a derivada é zero. Ou a mesma coisa para o mínimo. Você desce e você sobe. Se você sobe curvado, a derivada é zero. Se você desce e sobe com ponta, a derivada não existe. Então, esses pontos onde você tem esses extremos relativos, a derivada é zero ou a derivada não existe. Esses pontos vão ganhar nomes específicos. Um nome específico chamado ponto crítico. Você vai dizer que a função tem um ponto crítico no C, se a derivada é zero ou se a derivada não existe. Se uma dessas duas coisas acontecer. Então, todos esses pontos aqui, ó, ponto crítico, é importante colocar isso, ponto crítico aqui nessa definição se refere a um elemento do domínio.
Então eu digo que a função tem um ponto crítico em C1. Então eu estou dizendo que a derivada em C1 é zero ou não existe. Se eu falo a função tem um ponto crítico em C2, isso quer dizer que a derivada em C2 é zero ou a derivada em C2 não existe. É assim que a gente define ponto crítico. Sim ou não? Sim, professor. É onde a derivada é zero, onde a derivada não existe. Sim. Beleza? Tranquilo? Então isso aí a gente eu acabei de conversar com vocês aí, ó. Se você tem um máximo ou mínimo relativo, você tem um ponto crítico ali, certo? Porque não tem outro jeito de ser máximo ou mínimo, ou você desce curvado ou você desce com ponta. Não é isso? Então, se você tem um extremo relativo em C, isso quer dizer que você tem ou um máximo relativo em C ou um mínimo, correto? Então, ou você vai ter derivada zero, no caso você ter uma curvatura, ou você vai ter derivada que não existe no caso da ponta, do bico. Em qualquer um dos casos, você tem um ponto crítico, porque essa é a definição de ponto crítico. Derivada zero ou derivada não existe. Quando você tiver a curva, você tem derivada zero, porque a tangente vai ser paralela ao eixo x. Quando você tiver a ponta, o bico, a derivada não existe. Em qualquer um dos casos, você tem um ponto crítico. Tudo bem, gente? Tudo sim, professor. Então, se você tem um máximo ou um mínimo relativo, você tem um ponto crítico. E a recíproca é verdadeira? Se eu falo que você tem um ponto... Ó, eu tenho um ponto crítico em C. Eu posso afirmar que eu tenho um máximo ou um mínimo em C? A gente verificou isso aqui, ó. Que se tem um extremo relativo em C, ou seja, se tem um máximo ou um mínimo relativo em C, eu posso afirmar que eu tenho um ponto crítico em C. Porque se eu tenho um máximo ou um mínimo, eu só tenho duas formas de ter máximo ou mínimo. Ou é com o bico ou é com a curva. Se eu tiver com o bico, a derivada não existe. Se eu tiver com a curva, a derivada é zero. Em qualquer um dos casos, é a própria definição de ponto crítico. A minha questão agora é a recíproca disso. Se eu falo para vocês o seguinte, ó, F tem um ponto crítico em C. Eu posso afirmar que F tem um extremo máximo ou mínimo relativo em C? Acho que sim, professor. O que é um ponto crítico? Derivada igual a zero. Ou derivada... Ou quando a derivada não existe. Será que eu não consigo exibir um ponto onde a derivada seja zero ou onde a derivada não exista, de tal forma que esse ponto não seja nem máximo nem mínimo? Essa é a questão, certo? Porque qual é a questão contrária que a gente já viu que funciona? Se eu tenho um ponto máximo ou mínimo, eu tenho derivada zero ou tenho derivada que não existe. Então eu tenho ponto crítico. Beleza. Qual é a questão agora? Se eu tenho um ponto onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, isso implica que eu vou ter um máximo ou um mínimo ali? Eu não consigo um ponto onde a derivada seja zero ou onde a derivada não exista, de tal forma que esse ponto não seja nem máximo nem mínimo? Existe. Será que eu consigo? Você pode, antes de você pensar em contra-exemplo, você pode usar a lógica. Vou te dar uma dica. Presta atenção. Nós estamos relacionando dois conceitos aqui. Extremos relativos, que envolvem máximo e mínimo,
e ponto crítico, certo? Todo mundo me acompanhando? Sim. 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 Então, qual foi a primeira observação que a gente, primeira conclusão que a gente chegou? Todo extremo relativo, se F tem um extremo relativo, F tem um ponto crítico. A questão agora é o contrário. Se F tem um ponto crítico... Agora, olha só. Se F tem um ponto crítico, equivale a ter um extremo. Que a gente já sabe que um extremo equivale a ter um ponto crítico. Por que eu ia dar dois nomes diferentes para a mesma coisa? É verdade. Se ponto crítico fosse a mesma coisa que extremo relativo, por que eu tinha que dar dois nomes? Por que eu não chamava de extremo relativo ou de ponto crítico? A volta não vale, então. A volta não vale. Porque se a volta valesse, por que eu ia dar dois nomes? Se ponto crítico e extremo relativo fosse a mesma coisa, eu não tinha por que dar dois nomes. Então, eu já vi que se F tem um extremo relativo em C, F tem um ponto crítico em C. Mas pela lógica, se F tem um ponto crítico em C, não necessariamente F tem um extremo relativo em C, porque são conceitos diferentes. E a resposta realmente é não. Vamos ver o contra-exemplo. Olha aí o contra-exemplo. Vou pegar a função x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, eu sei que essa derivada é zero no zero, correto? Se a derivada da função é zero no zero, eu posso falar que f tem um ponto crítico em zero. Por quê? Porque f tem um ponto crítico onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Se no zero a derivada é zero, f tem um ponto crítico em zero, correto? Correto. É a definição do ponto crítico. É uma coisa ou outra? Eu tenho um máximo ou um mínimo relativo em zero aí? Olha pro gráfico. Não. Não tem. Não tem não. Qualquer intervalo que você pegar aqui tem um cara maior e um menor. Sempre. A altura no zero aqui é zero. Não é maior nem menor que alturas nas redondezas. Qualquer intervalo que você pegue aqui na região do zero, ó, tem sempre uma altura maior que ele e sempre uma altura menor. Então, ele não é nem máximo nem mínimo. Faz sentido, então, eu ter dois nomes. Uma coisa é ponto crítico, outra coisa é extremo relativo. Ok? Outro exemplo. Tudo bem, gente? Tudo Sim. bem. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Um outro exemplo, ó, vou pegar uma função condicional aí, ó. A função é x se o x é menor que 1 e é x ao quadrado se o x é maior ou igual que 1. Por incrível que pareça, esse é o gráfico dela. Quando o x é menor que 1, é essa reta, correto? Aqui, ó. A partir do 1 é um braço da parábola x ao quadrado. Por isso que parece que é uma reta aqui. Mas se você der um zoom, você vai ver que esse pedaço é um braço da parábola x ao quadrado e não é uma reta, tá bom? Sim. Vamos olhar para a derivada. A derivada antes do 1, a derivada de x é 1, a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá meio embolado aqui, mas se a gente olhar, dá para enxergar. Então, antes do 1, a derivada é 1, depois do 1, a derivada é 2x. Não tem derivada no 1. Por quê? Porque a derivada pela esquerda seria 1. No 1. E a derivada pela direita seria 2. Substitui o 1 aqui.
Então aqui você teria duas tangentes, ó. Você tem essa reta aqui, ó. E você tem essa outra tangente que vem aqui. É um bico muito majestoso, digamos assim. É um bico aqui muito disfarçado, mas é um bico aqui. Não tem derivada no 1. Você tem como olhar esse bico majestoso aqui e olhar a definição de derivada aqui que não dá certo. A derivada de um lado e do outro tá diferente. Sempre lembrando que derivada é a mesma coisa que limite. Então você teria limites laterais distintos. Como não tem a derivada no 1, aqui não é f, aqui é g, tá? É que eu fico empolgada com a f e fico botando f em tudo aí. É g. Então, essa função g, ela tem um ponto crítico em 1. Por quê? Porque a derivada no 1 não existe. E essa faz parte da definição de ponto crítico. Agora, diz pra mim aí, ó. Tem máximo ou mínimo aqui? Também não. Qualquer intervalo que você pegar aqui tem altura maior e menor que a altura do 1, ó. Que a altura do 1 aqui é 1. Então, mais um exemplo aí onde você tem um ponto crítico, mas você não tem extremo relativo. Então, o que você conclui? Você conclui que todo extremo relativo é um ponto crítico, mas que nem todo ponto crítico é um extremo relativo. Sim ou não? Foi ou não foi? Foi sim, professor. Repete para mim, professora. O extremo, ele pode ser o quê? Todo extremo relativo é um ponto crítico. Sim. Porque você pensa assim, ó, se é um extremo relativo, ou ele é máximo ou ele é mínimo, certo? Aham. Se ele é máximo, sobe e desce. Se sobe e desce, para ele ser máximo, né? Quando descer, você vai ter uma curvatura ou um bico. Não tem outra forma de descer. Contínuo, correto? Não tem Sim. outra forma de descer. Se descer curvado, a derivada é zero. Se descer com ponta, com bico, a derivada não existe. Então, se eu tenho... Em todo extremo relativo é um ponto crítico. Agora, obrigatoriamente. É essa proposição aqui, ó. Aqui, ó. Sim, foi. Agora, nem todo ponto crítico é um extremo. Aí tem dois exemplos que eu passei para vocês. Você consegue pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, Não existe. de tal forma que não é máximo nem mínimo. Foi. Tudo bem, gente? Então nós aprendemos 3 nomes novos hoje, né? Ponto de inflexão, extremos relativos e ponto crítico, correto? Correto. Ponto de inflexão são pontos onde a função é contínua e ocorre mudança de concavidade. Extremos relativos, máximos ou mínimos, é onde você tem altura maior ou menor num local. E ponto crítico é onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Sim ou não? Sim, professor. Perfeito. Olha só.
Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Esse C1 aqui, ele é um máximo relativo, certo? Para ele ser um máximo relativo, antes a função é crescente, depois é decrescente, concorda? Não tem como ser o contrário. Porque se a função for decrescente e depois for crescente, ele é mínimo, não é isso? Isso. Para ele ser um máximo, antes a função é crescente, depois é decrescente. Mas a função ser crescente equivale ao sinal da derivada primeira ser o quê? Positivo. É positivo. A função ser decrescente equivale ao sinal da derivada primeira ser o quê? Negativo. Então esse cara aqui, ele só é um máximo relativo porque antes dele a derivada é positiva, depois é negativa. Esse cara aqui E nele é zero. E nele é zero, mas nele pode ser zero como pode não existir, isso não interessa. O que interessa é que antes dele é crescente e depois é decrescente. É isso que faz dele um máximo. Se lá você vai ter zero ou se lá você vai ter um bico, não faz diferença, ele continua sendo máximo, ok? Aqui, ó, acrescente e decrescente, é isso que importa, tudo bem? Tudo bem. A mesma coisa para o mínimo. Para ele ser um mínimo, antes tem que ser decrescente e depois tem que ser crescente. Então, antes a derivada tem que ser o quê? Se a função é decrescente, a derivada primeira, negativa. Depois a derivada tem que ser o quê? Positiva. É isso. É assim que você analisa um ponto para ver se ele é máximo ou mínimo. Olhando o sinal da derivada antes e depois. Esse é o que a gente chama de teste da derivada primeira. Nada mais é do que essa análise que a gente está fazendo. Porque olha só, se a derivada primeira é positiva e depois ela passa a ser negativa, se a derivada primeira é positiva, a função está crescendo, certo? E depois ela passa a ser negativa, a função está decrescendo. Então você tem um máximo aí. Se ao contrário, a derivada negativa depois passa a ser positiva, você tem a função decrescente e depois crescente. Então tem que ser o mínimo, porque estava decrescendo e depois subiu. Então, para você decidir se esses pontos aqui são máximos ou mínimos, você olha o sinal da derivada antes e depois. Se a derivada trocar de sinal, você vai ter um máximo ou um mínimo. Depende se ela vai para positivo, de positivo para negativo ou de negativo para positivo. Agora, se a derivada não trocar de sinal, é esse caso aqui, ó. Olha essa derivada aqui, ó. 3x ao quadrado, beleza? Antes do zero ela é positiva, depois do zero também ela é positiva, não é? Sim. Ela é sempre positiva, ela não muda de sinal. Então no zero você não vai ter um máximo nem um mínimo. É a conclusão que a gente tem observando o gráfico. Por que é importante você ter esse teste na manga? Porque você acabou de ver o seguinte. Você acabou de ver que todo extremo relativo, ele é um ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico é um extremo. Então, se você quer caçar, o nosso objetivo aqui é caçar os máximos e os mínimos relativos da função. Onde é que eles estão? Como é que eu encontro eles? Você vai caçar eles. O que você vai fazer? Você vai primeiro encontrar os pontos críticos, porque eles estão lá dentro. Todo máximo relativo, todo mínimo relativo é um ponto crítico. Então, primeiro você faz o seguinte. Primeiro você encontra os pontos críticos da função, que é onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Agora, o que você já sabe? Você sabe que nem todos os pontos críticos são extremos.
como é que você vai decidir se um ponto crítico é ou não é um extremo? Se você ainda não sabe fazer o gráfico. Porque olhando para o gráfico é mole. Você vai aplicar o teste da derivada primeira nesses pontos críticos. Se a derivada primeira trocar de sinal, você vai ter um extremo relativo, ou máximo ou mínimo. Se a derivada primeira não trocar de sinal, você não tem nada. Ele é só um ponto crítico, ele não é um máximo nem um mínimo. Então é para isso que serve o teste da derivada primeira. Para você caçar os máximos e os mínimos. Sim ou não? Sim, professor. Tudo bem, gente? Já tô finalizando, tá? Tudo bem? Sim, professora. Sim, professora, sim. Ele é um teste bacana, ele é um teste que ajuda muito a gente a decidir sobre máximo e mínimo. Mas ele é um pouco trabalhoso. Por incrível que pareça, o teste da derivada segunda é mais fácil. No teste da derivada primeira, você verifica se a derivada primeira muda de sinal. Se a derivada primeira mudar de sinal, você achou um extremo. Se a derivada primeira é positiva e depois a derivada primeira é negativa, então você tinha função crescente e passou a ser decrescente. Você tem um máximo. Se a sua derivada primeira é negativa e depois ela é positiva, você tinha função decrescente e depois a função passou a ser crescente. Então você tem um mínimo. Agora, é essa análise que você tem que fazer com o teste da derivada primeira. Agora, o teste da derivada segunda é o seguinte, ó. A única diferença do teste da derivada primeira para o teste da derivada segunda é a seguinte. O teste da derivada primeira pode ser feito com qualquer ponto crítico. Você pode aplicar nos pontos críticos que vêm da derivada zero e você pode aplicar nos pontos críticos que vêm da derivada que não existe, que são os dois tipos de ponto crítico, de pontos críticos. O teste da derivada segunda, ele é mais fácil, mas ele tem esse porém, ele só pode ser aplicado em pontos onde a derivada primeira é zero. Você não consegue usar ele em pontos onde a derivada primeira não existe. Então ele peca nisso, ele perde em eficiência para o teste da derivada primeira, porque ele tem esse porém. O teste da derivada primeira você pode aplicar em qualquer tipo de ponto crítico. O teste da derivada segunda você só pode aplicar nos pontos críticos que vêm de uma derivada primeira igual a zero. Mas tudo bem. Nesses pontos onde a derivada primeira é zero, é fácil calcular. Você faz o seguinte, você pega a derivada segunda e aplica nesse ponto. Se a derivada segunda for positiva, você vai ter um mínimo aí. Agora eu vou te explicar por quê. Quando a derivada segunda é positiva no intervalo, para quem ainda está me acompanhando firme e forte, sobrevivendo ao final da aula aí, quando a derivada segunda, é positiva, a concavidade é para cima ou é para baixo? Fala para mim. Pra cima. Então, se a concavidade é para cima, o que você tem aí? Um máximo? Você tem um máximo ou um mínimo aí embaixo? Vou ter o mínimo. O Tem um mínimo. mínimo. É por isso que quando a derivada segunda é positiva, você tem um mínimo relativo. Quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima ou é para baixo? Perdão, quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima ou para baixo? Pra cima. Pra cima.
Pra cima. Então você tem o mínimo. Quando a derivada segunda é negativa, Vai Pra baixo. então você vai ter o Ponto que aí em mínimo. cima? Vai dar pra baixo. Então você vai O ter máximo. o máximo. Eu É por acho isso o que é o máximo. contrário. É mais fácil de você aplicar o teste da derivada segunda. Vou mostrar isso pra vocês na próxima aula. Tá bom? Senão, se a gente for pro exemplo agora, a gente vai até muito tarde. Mas a ideia é essa. O teste da derivada segunda, você testa qualquer ponto crítico. Você olha para o sinal da derivada antes e depois. E o teste da derivada segunda, você testa o sinal da derivada segunda. Se a derivada segunda é positiva, você tem um mínimo. Se a derivada segunda é negativa, você tem um máximo. Ai, Cris, mas eu vou me confundir. Não. Você sabe que quando a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Se a concavidade para cima, você vai ter um mínimo. Vai estar lá embaixo. Quando a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Então você vai ter o máximo que é lá em cima. Por isso que é o contrário. Tá? A grande diferença desses dois testes, é claro, o teste da derivada primeira, ele dá muito mais trabalho para aplicar do que... vocês vão ver no exemplo que eu vou mostrar, que ele dá mais trabalho para você resolver usando ele, do que o da derivada segunda. Mas ele compensa para o caso de você ter pontos onde a derivada não existe. Porque se você tem pontos onde a derivada não existe, você não consegue aplicar o teste da derivada segunda. O teste da derivada segunda, você só consegue usar ele onde a derivada primeira é zero. E claro, tem que existir a derivada segunda, porque ela tem que ser positiva ou negativa. Aqui, como a gente falou antes, se a derivada segunda é zero, eu não tenho o que afirmar aqui. Entendeu? Se a derivada segunda der zero, eu não tenho conclusão para esse teste, entendeu? Eu não posso afirmar nada. Eu só posso afirmar se a derivada segunda for positiva ou se a derivada segunda for negativa. Tudo bem, pessoal? Ok. Tudo bem, professor. Sim, professor. Então tá bom. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não tenho nenhuma. Não, professora, tudo tranquilo. Então tá ótimo, gente.